Graça e paz, lindonas. Vamos continuar hoje no livro de Juízes e a nossa meditação vai ficar no mesmo capítulo de ontem. O capítulo ainda é o 4, mas nós vamos para o versículo 21. Na minha casa não, violão. Essa é a história de Jael. É uma história curtinha, mas é incrível. Jael, um mulherão, com certeza tem alguma coisa para nos ensinar. Essa era uma dona de casa, não trabalhava fora, ela estava lá na sua tenda, diz que ela era esposa de Heber, e só isso. Ela era uma mulher comum, gente. Ai, que bom, porque ontem a gente falou de Débora e foi uma sua, né? Porque a Débora era um monte de coisas, mas Jael era uma mulher comum. E graças a Deus que ser uma mulher comum não é defeito. Nós podemos ser mulheres comuns, donas de casa, sem ser ninguém famosa, basta você ser você. E para Deus isso é suficiente. Jael era uma mulher comum, uma dona de casa, e que teve uma participação que mudou toda a história de Israel. O pano de fundo é o mesmo que a gente conversou ontem. O povo de Deus estava sendo fortalecido para ir contra os seus inimigos e, lógico, se Deus garantiu a vitória é certeza, né? E, de fato, eles desbarataram o exército inimigo. Mas o comandante se chamava Sísera. Ele fugiu. Para onde ele fugiu? Fugiu para a tenda de Israel, você acredita? Ele chega lá já cansado, né? Mas ele pensa, vou me refugiar. O que uma mulher, uma dona de casa vai fazer comigo? O que uma mulher comum pode fazer com alguém tão poderoso? E ele então, quando viu a tenda de Israel, achou que ia ser facinho, ia ser moleza. Ele ia entrar, ele ia recobrar as forças e depois ele voltaria lá para o seu lugar, né? Fazer todas as maldades que ele já fazia antes. E realmente ele chegou, entrou na tenda, Jael sabia muito bem de quem se tratava, ele entrou, ela deu leite para ele, e ele estava exausto, ele deitou e dormiu, mas dormiu pesado. Ele dormiu tão pesado assim por quê? Ele não achou que estava correndo nenhum tipo de perigo. Ele realmente pensou que Jael não era ninguém que ele precisasse se preocupar. Ele achou que naquela simples tenda, naquele lugarzinho que não tinha nenhum poder bélico, aquela mulher que não tinha nenhum treinamento de guerra, era só uma dona de casa. Ele não corria nenhum risco. Ele deitou e dormiu pesado. Sabe, meninas, às vezes a gente não consegue evitar que o inimigo entre na nossa casa, porque ele tem os seus disfarces, né? Ele tem as suas artimanhas. Às vezes ele entra meio que disfarçado, quando a gente percebe ele já está lá dentro. Outras vezes parece que é uma coisa maior do que nós não vamos conseguir detê-lo antes da porta. Às vezes a gente só acorda que é um inimigo entrando depois que ele já está dentro. Se você está nesse momento, não se desespera não, tá? Porque o inimigo entrou. Gente, é claro que é muito melhor se você tiver essa visão, esse discernimento antes que ele entre, né? Lógico, a melhor forma de guerrear é evitar a guerra. Então, se não entra inimigo, não tem problema para você resolver depois. Mas eu tô falando para quem já entrou. Sísera já chegou, já se abancou, tá lá, tranquilão, achando que ninguém vai desbancar. Aí eu vou falar para você o segredo de Jael. Pode até entrar, mas na minha casa mando eu. Aqui não, violão. Na minha casa eu tenho autoridade. Sabia disso? A nossa autoridade não está só nas crianças, nos filhos. Como eu já falei anteriormente, a gente já teve um devocional sobre isso, né? Utilizar a autoridade celestial que nós temos sobre nossos filhos. É algo divino, não é apenas para mãe e pai cristãos. É para mãe e pai. Mãe e pai têm autoridade de Deus sobre a vida dos filhos. Porém, não é apenas sobre os nossos filhos, porque a nossa casa vira uma embaixada. A nossa casa é um lugar onde Deus nos confere força, autoridade e sabedoria para gerenciar.
Então nós temos autoridade sobre a nossa casa. Inclusive semana passada, quando falávamos sobre eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor, falamos sobre isso. Nós temos voz ativa dentro da nossa casa, principalmente contra as hostes da maldade, contra as coisas invisíveis e espirituais, principalmente. Porque às vezes, né, um filho está naquela fase meio rebelde e ele não percebe a autoridade da mãe, né? Às vezes o marido está meio confuso e ele também meio que ignora. Mas as hostes espirituais, elas sempre vão perceber quem é que tem autoridade naquela casa. Tome posse da tua autoridade, tá? Porque ela é tua. Na tua casa fica o que você decidir que vai ficar. Na tua casa vai se instalar quem você permitir que se instale. O inimigo está lá, dentro de casa, mas Jael decide que ele não vai ficar, que ela vai exterminar. E eu adoro isso, eu amo que ela não machucou, ela não varreu para debaixo do tapete, ela não negociou, ela não bateu papo, ela encravou uma estaca na cabeça do inimigo. Ela matou de vez, ela não deixou nenhuma possibilidade de sobrevivência. Ela exterminou o inimigo dentro da sua casa. Císera era um homem grande, era um homem forte, era um homem preparado, não é? Ela teve uma estratégia que seria infalível. E aí, deitado e dormindo, uma mulher pequena, não sei como era Jael, mas geralmente a compostura feminina, ela é menor, ela é mais fraquinha mesmo, né, comparado com homens de guerra, mas deitada e dormindo não teria outro desfecho, senão a morte do inimigo. Então, querida, não interessa o tamanho do inimigo, não interessa a forma como ele entrou, interessa que do momento que a gente toma ciência, que a gente tem o discernimento, que a gente percebe o que Deus pode fazer através da nossa vida e que nós temos autoridade concedida por Ele para brigar dentro da nossa casa, pela nossa casa, nós tomamos uma atitude. Nós tomamos uma postura diferente. E como eu disse, não é de fazer cosquinha, não é de negociar, é de exterminar o inimigo. Dentro da nossa casa, não. Dentro da nossa casa, nós não podemos permitir que ele durma tranquilamente. Gente, qualquer coisa que nós mantemos escondido, porque era isso que Císera queria fazer lá, né? Ele queria fazer da casa de Jael um esconderijo. Ele queria ficar ali quietinho. Ele queria ficar ali e passar despercebido para os demais, não é? Mas Jael sabia. Podia ninguém mais saber que ele estava ali, mas Jael sabia. Císera queria ficar escondidinho ali. Não permita, querida, não permita que o inimigo se esconda dentro da sua casa. Não permita que nada que venha do inimigo fique encoberto dentro da sua casa. Peça a estratégia do Senhor, porque Ele já te mostrou. E se Ele já te mostrou, é porque Ele quer que você tome uma atitude. Vamos matar, exterminar, acabar de uma vez por todas com a presença maligna dentro da nossa casa. Segredos, conivências, omissões, coisas que querem se esconder numa aparência de tudo bem, mas não está tudo bem. Se o inimigo está dormindo dentro da nossa casa, não está tudo bem. Se o inimigo está oculto dentro da nossa casa, não está tudo bem. Se existem coisas, e a gente aqui, eu quero chamar a atenção, né, de algumas esposas que acham uma boa estratégia. Aí existe alguma coisa do filho que ela não conta para o pai, porque se contar para o pai, que é o marido dela, ele vai surtar, ele vai, sei lá o quê. Tudo é uma questão de sabedoria, querido. Tudo é uma questão de sabedoria. Mas se você pega esse segredo e guarda com você, isso vai estourar com a tua vida. E um dia ele vai aparecer. Porque não existe segredo para sempre. Existe alguma coisa que fica oculta por um certo tempo para algumas pessoas, mas uma hora esse cara vai saber. E a hora que ele souber, imagina como ele vai se sentir. Enganado pela própria esposa. E você está roubando, se você faz isso, a oportunidade do teu filho ter uma relação com o pai. Se o pai é um pouco mais sem jeito nas palavras, não importa, é o pai. Se o pai é um pouco mais nervoso, é o pai. Se ele é o pai que você escolheu para o seu filho, o que nós podemos fazer nessa situação é ajudar essa relação a florescer e não impedir sendo paredão. Aqui, ó, fala comigo, eu falo com seu pai. Seu pai fala comigo, eu falo com você. Porque isso impede, não
pode dar uma ideia de paz, porque não houve discussão, né? Não houve nenhum problema. Mas o problema está muito maior. O inimigo está dormindo lá. Segredos. Você está sendo conivente com uma coisa errada. Porque provavelmente, se você está escondendo do outro, é porque a coisa não está muito certa, né? E você sabe disso. Jael, acorda. Jael, usa a tua força, usa a tua estratégia e extermina o inimigo do segredinho e da conivência com o erro. Nós podemos exterminar o inimigo, porque na nossa casa, quem manda somos nós. O Senhor nos deu essa autoridade. Não é com grande... Você vê que não teve alarido, não teve barulhão, não teve nada. Ela simplesmente foi, onde é que eu posso? Tem um lugar estratégico, tem uma ação pontual que vai acabar com o inimigo. Acabar, escuta isso, porque Deus está falando com algumas meninas hoje. Em nome de Jesus, vamos pegar a nossa estaca e cravar onde vai acabar com o inimigo dentro da nossa casa. Que seja uma casa de diálogo, de compreensão, seja uma casa de conversas, que a gente divirge às vezes, não tem problema. Nós temos opiniões diferentes, tá? Mas nós precisamos construir uma relação entre pais e filhos, mães e filhos, esposa e marido. Nós precisamos construir isso e nós precisamos exterminar o inimigo para que isso aconteça. Deus te abençoe, você é suficiente, mulher comum, mas é mulher de Deus, então você pode exterminar o inimigo. Na minha casa, não.